Então, quando você treina jiu-jitsu, quando você come a dieta Gracie, quando você faz as coisas certo, as coisas que o Hélio Gracie e o Carlos Gracie ensinaram pra ele, aí você sente um amor diferente. Mais um Gracie aqui na mesa, meu irmão, e é sempre uma honra receber um membro da família que foi tão importante pro jiu-jitsu, né? E como a gente estava falando aqui antes de começar, um Gracie que nasceu nos Estados Unidos, né? E a gente está tendo essa leva nova aí de Gracies nascendo fora do país, fora do Brasil. Sim, mais um Gracie, eu sou mais um. Mais um. Eu tô com 41 anos, eu nasci lá, tô lá direto dando aula de jiu-jitsu na Gracie University. Uhum. Mas eu mesmo tendo nascido lá, eu sempre tento conversar em português. Você foi lá visitar a gente, Sim. foi muito bom ver você. Eu não veio ao Brasil muito, talvez umas 10, 12 vezes, total. Uma vez eu fiquei 6 meses, com 18 anos, foi muito importante para mim. Mas eu gosto muito do Brasil, eu sinto muita falta, mesmo tendo nascido lá, eu sinto falta do Brasil. Legal. E até assim, é importante a gente falar um pouquinho disso, né? Porque isso é uma coisa, inclusive, assim, está sendo hoje falada, né? No sentido de o jiu-jitsu tem suas raízes de brasileira, ou talvez uma raiz até mais oriental, né? Mas eu acho que no Brasil ele teve um desenvolvimento muito importante, né? Através do seu avô, né? E teu pai também foi um cara muito importante pro jiu-jitsu. Enfim, a gente teve uma inserção da cultura brasileira que teve uma importância muito grande para o que o jiu-jitsu é hoje conhecido e como ele é conhecido no mundo, né? Sim. E eu acho que essa cultura, ele vem com traços muito legais também, assim, talvez de abraço, conexão, de energia, que é importante. Eu acho que a gente, como eu falei, a gente carrega a nossa cultura e expande isso mundo afora, né? Eu acho que isso é uma outra coisa que talvez conquiste as pessoas. Não só a eficiência da arte marcial, mas talvez tenha outros aspectos ali do jiu-jitsu, da nossa cultura, que sejam muito importantes também, né? Do Brasil. Eu aprendi muito com meu avô, e claro com meu pai, com meus tios também, com o Royce principalmente, mas eu lembro muitas conversas e muitas lições de jiu-jitsu com meu avô aqui no Brasil. Muitas conversas com ele. Então eu sempre penso nele quando eu tô com os alunos nos Estados Unidos, me traz de volta pro Brasil regularmente. E é muito especial isso. E cada vez que eu tô aqui no Rio, eu penso em até ir lá na casa dele. Não tá mais lá. Construíram um condomínio, parece. Sim. Mas mesmo para estar na cidade de Itaipava, onde eu estava com ele, para mim é um negócio muito especial. Quero ir, não sei se vai dar tempo essa viagem, mas eu estou bem conectado. O Brasil e Itaipava mais ainda. Legal. Falando, inclusive, assim, desse impacto, né? Ou talvez dessa importância que teu avô teve no jiu-jitsu, assim, o que para você foi o grande diferencial, assim, né? De receber um jiu-jitsu vindo do Oriente, vindo do Japão, e transformando no que o jiu-jitsu é hoje, assim? Qual foi, talvez, assim, as principais características, assim, de mudança ou enfim, de transformação? Do Japão pro Brasil? Exatamente. Na sua visão, e o que, assim, Hélio Gracie somou muito para isso? Eu não sei direito como é que foi no Japão. Também eu não me importo. Para mim, começou com Hélio Gracie e com Carlos Gracie. Começou no Brasil com os Gracie. Mas claro que tem muita história que vem do Japão. Tudo bem, eu agradeço que vem do Japão. Sim. Isso é ótimo. Mas o jiu-jitsu, Hélio Gracie, Carlos Gracie e os irmãos, todos os Gracie. E eu, então, não estou muito preocupado com a tradição do Japão, por exemplo. Também eu não acho que esse negócio é do Japão, é do mundo. Sim. É mais do que o Verdade. Japão. Por exemplo, respeito, todos os tipo codes Sim. que vem do samurai, por exemplo. Tudo bem, mas também acho que também existia em outras partes do mundo ao mesmo tempo. Sim. A honra, por exemplo. A honra começou com meu avô que me ensinou a honrar as pessoas e o jiu-jitsu. E o meu pai também. Então eu continuo o que eu aprendi mais com eles. Legal. E o Carlos, você teve um acesso ao Carlos também? Não, acho que não. Talvez moleque, talvez eu conheci ele, mas eu não lembro, não. Entendi. Legal.
E teu pai, cara, assim, como é que foi ele inserindo, assim, o jiu-jitsu na sua vida, né? Desde muito pequeno, né? Enfim, acho que isso também deve ser uma coisa muito especial, né? Assim, entrar na nossa vida, eu não tive essa experiência, não posso falar com tanta propriedade, porque eu comecei até um pouco mais tarde. Mas ter desde criança, né? Essa ferramenta Sim. inserida na nossa vida, eu acho que tem uma importância ali muito grande também, né? Sim, foi muito especial ver o meu pai dando aula de jiu-jitsu, por exemplo, meu pai viajando no mundo, às vezes eu do lado dele, e eu sempre queria o respeito e o conhecimento que os alunos deram para ele, o mundo inteiro. Meu pai também, meu avô, vendo meu avô, todo mundo respeitar, ele começava a ensinar uma coisa e todo mundo ficava só assistindo, eu sempre gostava de ver isso. E eu com 14 anos, 12 anos, ficava, um dia eu também vou ser respeitado que nem eles. Então acho que essa foi uma razão que eu continuei treinando jiu-jitsu na idade de 13, 14, 15. Uhum. Mas foi muito especial, eu agradeço ao meu pai muito, porque tinha muitos anos que eu não queria fazer jiu-jitsu, não queria treinar. Tinha vergonha, eu também não era, talvez eu perdia para alguém no treino, com 12 anos. Eu ficava em casa meio chorando, reclamando, meio pro jiu-jitsu. Mas depois dos 16 anos, Foi embora. foi embora. A gente até, quando a gente esteve junto, assim, a gente falou um pouco disso, né? Assim, talvez dessa pressão, né? Ou de uma certa responsabilidade muito grande de ser um Gracie. Sim. Né? E tanto você ser quase forçado, né? A 100%. continuar, né? Enfim, vocês têm que passar o jiu-jitsu, vocês têm que ser professor de jiu-jitsu, vocês têm que ensinar o jiu-jitsu. Isso. Né? Você até falou, acho que seus irmãos, nem todos os irmãos praticam, né? Sim. Tem vários irmãos, primos que talvez praticam, mas não como eu. Sim. E 100% tem um certo... Eu fui forçado, mas não forçado diretamente. Uhum. Eu fui forçado que... É bem óbvio que o meu pai, a energia que ele dava para mim quando eu fazia jiu-jitsu era uma energia diferente. Sim. Então, quando você treina jiu-jitsu, quando você come a dieta Gracie, quando você faz as coisas certo, as coisas que o Hélio Gracie, o Carlos Gracie ensinaram para ele, aí você sente um amor diferente. Mas não sei se é um amor diferente. O amor, se você não fazer a dieta Gracie e não treinar jiu-jitsu, é um amor de pai pro filho. Sim. Mas é um amor extra quando você bota o kimono, quando você decide não tomar refrigerante, por exemplo, sobremesa. Uhum. Quando você, com 14 anos, fala, não, eu não como sobremesa. O olho do meu pai brilha, entendeu? Você vê isso. Sim. Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer mais. Aí eu vou, o que eu posso fazer pro meu pai, brilhar e pensar bem de mim? Mas, então, isso, pra mim, deu certo. Entendeu? Eu nunca tomei cerveja, nunca bebi nada, eu não como sobremesa, nunca. E até hoje. Agora, eu tenho irmãos, eu tenho outros membros da família que eu sei que às vezes a ideia de não ser igual o irmão mais velho é difícil. Sim. Porque às vezes pais fazem isso sem saber, eu também faço. Você tem 2 filhos, 3 filhos, você olha o seu irmão. Sim. Não tá comendo a sobremesa, aí você se sente meio... Então tem que ter cuidado, porque se comparar um com o outro, ou dar muita energia pro que faz do seu jeito, Sim. aí você não só divide os irmãos, mas você cria um pouquinho a expectativa do filho, fica difícil ser um filho, fica estressado, não? É que você tá tendo agora essa experiência, né? Com seus filhos. Meus filhos. Exatamente. E aí, eu acho que é sempre uma evolução, né? Assim, você vai aprendendo, eu acho que nossos pais também, eu falo isso às vezes, nossos mestres, eles não ensinam só por tudo que eles fazem certo, né? Eles às vezes ensinam coisas fazendo algo que talvez não seja o melhor caminho, mas eles estão querendo dar pra gente sempre o melhor, mas a gente fala assim, porra, eu vou fazer de outra forma, porque eu tô aprendendo que talvez essa forma não seja melhor. Isso é importante. Eles querem fazer o melhor possível. Sim. Eu nunca pensei na minha vida que meu pai estava querendo me machucar. Tá sempre querendo me ensinar e fazer o bom. Sim.
E cada ano, cada geração, a gente vai aprendendo. E eu com 2 filhas, às vezes uma filha, por exemplo, tá comendo arroz com frango. E acabou o arroz, não sei porquê, não tem mais arroz. Tá com fome ainda. Na dieta Grace, você não dá pão pra ela, não pode dar pão. Sim. Já tá comendo arroz. Mas eu dou um pãozinho, entendeu? Eu Sim. falo pra ela, olha, a gente escolheu arroz hoje, mas acabou o arroz. Então toma aqui esse pão. Mas é hoje, porque não tem mais arroz. Sim. Eu vou explicando a dieta, mas também com uma certa flexibilidade. Sim. Com uma menina de 7 anos, de 8 anos. Sim. Que você não teve essa flexibilidade. No teu caso foi uma coisa mais Não, radical, né? Eu não teve, mas também eu tava mais em casa também. Agora eu viajando com as crianças, por exemplo, a gente tá no restaurante, pedi um prato com arroz, agora tem um pão na mesa, mas acabou o arroz, fica mais... Viajando é mais difícil, fora de casa. Sim. Mas em casa a minha mãe sempre fazia mais, mas também não sei, eu não teve isso. Eu nunca lembro comendo arroz com pão. E agora também eu não como, até hoje. Eu sigo a dieta. Mas às vezes, quando eu me vejo, tipo, judging. Como é que é judging? É julgando. Julgando as minhas filhas, eu fico até um pouco like... Eu pego o pedaço do pão, eu como um pouquinho, só pra me botar no lugar certo. Cara, mas isso é engraçado, né? Assim, esse julgamento que a gente tem quando a gente acredita muito numa coisa, né? Isso. E é até uma coisa que, assim, acontece no mundo inteiro, com vários assuntos, né? E na família, a gente acredita e a gente ensina. Então, acreditar é uma coisa, mas quando você acredita e depois você ensina, para depois fazer diferente, Sim. que isso? Como é que você vai ensinar, mas Sim. fazer diferente? Mas o povo não sabe que eu tô fazendo diferente, ou minhas filhas estão fazendo diferente porque acabou o arroz. É muito para explicar para uma pessoa. Talvez, às vezes eu como no restaurante com a criança e chega um amigo, por exemplo, assim, ele fala, isso não é a Grace Diet, isso não é a dieta Grace. Eu, quieto, shut up, sai daí, tomando cerveja, falando sobre mim. Mas os caras, e a criança ouve isso. Sim. Entendeu? Tá todo mundo se olhando, tá comendo certo? Dieta Grace? Ok, tudo bem. Você treina jiu-jitsu? Primeira pergunta, segue a dieta, treina jiu-jitsu? Se eu dizer não estão treinando muito, treinam de vez em quando. Mas que isso? Por quê? Sim. A sua filha tem que ser faixa roxa com 18 anos. Mas não é assim, porque a criança já cresce, já sabendo que o mundo inteiro olha pro pai e respeita o pai, e o pai é jiu-jitsu. Eu agora estava um mês na Itália, viajando, dando aula de jiu-jitsu, férias com as crianças. Todo mundo entrava no tatame. Oi, do you do jiu-jitsu? Você treina jiu-jitsu? Fica muito pra criança. Eu falo, elas brincam comigo, direto, em casa, no carpete. A gente tá sempre brigando, eu e as crianças, lutando jiu-jitsu. Mas brincando. Mas eu quero proteger elas, porque eu não quero que elas sentem que elas estão atrás, que não estão treinando o suficiente, porque elas estão indo ótimo, estão com 8 e 10 anos. E é muito comum um pai, pode ser Grace, e também pode ser qualquer um, botar muita pressão muito cedo. Sim. Na criança com 7 anos, bebê com 1 ano de idade, 2 anos. Aí fala, um campeão virou 2 hoje. Já tá botando essa história na cabeça do menino de 2 anos. Sim. Não sei se isso é o melhor caminho. Agora, pode ser bom, pode até dar certo para alguns. Sim. Mas eu acho que também pode criar um pouquinho de estresse, pode criar um expectativo perigoso para essa criança. É verdade.